Todo mundo já ouviu falar sobre hipnose, mas você sabe o que é a hipnose? A hipnose nada mais é do que o rebaixamento do senso crítico. O que é o senso crítico? O senso crítico é basicamente o nosso filtro que tem todos os nossos valores morais. Eu vou fazer uma analogia com o computador, que eu acho que talvez fique mais fácil de entender. Imagine que tudo que você viveu, todas as lembranças, as memórias de tudo que você já viveu, o nome das pessoas que você conheceu quando era criança, qual é o sabor do sorvete de creme que você provou pela primeira vez, tudo isso fica armazenado dentro de um HD, de um banco de dados aí dentro do seu computador, sua memória bruta, vamos dizer assim. E o que acontece? O seu senso crítico é como se fosse o software que vai buscar esses dados lá na tua memória bruta e interpretar eles para a realidade que você está vivendo agora e traduzir aquilo numa informação que lhe seja útil naquele momento. Isso é basicamente a experiência de vida, né? Para que cada vez que você viva uma situação, você não precise reinventar a roda, fazer tudo de novo. Então o teu cérebro, né, esse senso crítico, ele vai buscar dentro desse HD do teu computador interno aí, as lembranças de coisas que são parecidas com a situação que você está vivendo agora. E aí ele vai criar para você uma interpretação mais próxima da sua realidade para aquela situação. Qual que é o problema disso aí? O problema é o seguinte, isso é um processo natural, acontece todos os dias, a todo momento. Por exemplo, se eu te falar assim, pense em um limão, já vai aparecer na sua cabeça a imagem mental de um limão, talvez o sabor do limão na sua boca. Isso é natural, acontece o tempo todo com a gente. O problema é exatamente que todos os nossos valores e crenças limitantes e tudo que a gente acredita e tudo que nos passaram está aí embutido nos filtros desse senso crítico, né? É como se esse teu software tivesse vários bloqueios que te limitam o acesso total daqueles dados, ou te fazem interpretar aqueles dados que você viveu de uma forma errada, gerando um arquivo meio torto, meio atravessado. E o que a hipnose faz? A hipnose rebaixa o senso crítico, que é esse filtro. Não quer dizer que vai tirar o teu filtro e você não vai mais viver com ele, não tem nada disso. Durante o processo da hipnose, enquanto você estiver nesse processo que a gente chama de transe hipnótico, você tem acesso como se fosse uma consciência expandida. Você consegue acessar o maior número de dados que estão aí dentro desse seu HD, sem a necessária filtragem desses dados pelos seus valores, pelas suas crenças, que muitas vezes são crenças limitantes, né? Então você tem um acesso maior a essas informações. Para que isso serve? Isso serve porque muitas vezes você tem doenças, você tem traumas, você tem coisas que estão em uma área do seu cérebro que está impedida, está inacessível. Isso talvez porque quando você viveu aquele trauma, você disse assim, nossa, isso aqui é muito triste, eu não quero nunca mais lembrar, não quero nem tocar nesse assunto, quero fazer de conta que isso não existiu. O que o teu cérebro faz? O teu cérebro lhe diz, tudo bem. Então você não lembra mais daquilo ali. Só que o que acontece? Aqueles dados estão aqui dentro, ó. Porque da sua cabeça nenhuma memória se perde. Não existe como apagar uma memória de algo que você viveu, isso é impossível. O que você pode fazer é reescrever aquela história, ou ressignificar aquele fato, de forma que ele não te machuque quando você lembrar dele, entende? Porque não é o que aconteceu que te faz mal, é a emoção que você ainda deixou ligada a tudo aquilo que aconteceu, que te machuca cada vez que você relembra daquilo. Então o que a gente faz com a hipnose? Acessando esses seus dados com o rebaixamento do senso crítico, que é esse software que você geralmente usa para recuperar as informações, a gente consegue acessar os dados de uma forma mais bruta, vamos dizer assim, e a gente consegue reescrever aquela história de uma forma muito mais amorosa com você mesmo, de uma forma muito mais saudável, muito mais gostosa e mais condizente com o que aconteceu de verdade. E aí você consegue liberar toda aquela emoção densa, às vezes é uma raiva, às vezes é um ódio, às vezes é uma falta de perdão, às vezes é uma sensação de sufocamento que você viveu, né? Ou um pânico em alguma situação que você viveu e aquilo vem lhe acompanhando o tempo todo, vem lhe acompanhando ao longo da sua vida. E às vezes alguns fatos ativam aquela emoção. E aquela emoção vem à tona e você não sabe que ela vem de uma memória do passado, mas você sabe que
para a situação que você está vivendo hoje, aquela emoção que você está sentindo, ela é desproporcional, ela é muito grande para a emoção que você está vivendo hoje, né? Para a situação que você está vivendo hoje. Isso é um indício forte de que essa emoção que você está sentindo vem de uma memória lá do passado que precisa ser tratada. E a hipnose é uma ferramenta muito poderosa para poder reeditar essas memórias e te deixar melhor com você mesmo. Já conhece a hipnose? Vem conhecer um pouco mais.